Eu espero que o nosso presidente, Pedro Simão, aceite esse à parte e outros, se for preciso, porque eu acho que esse é um debate, e o Pedro Simão é quem mais defende que a gente use bem esse tempo aqui. Esse é um debate que pode levar muito tempo. Eu quero começar dizendo que eu estou absolutamente de acordo que o governo está usando a ideia do plebiscito como um gesto de marketing. E falo aqui com toda a responsabilidade. Estão querendo transformar o povo na rua em uma massa de manobra a favor do governo. Inclusive no momento que, como o senhor disse, a inflação está crescendo, o PIB não cresce como deveria, são previstas crises nas contas externas sérias, são previstas crises nas contas internas. Então, nesse momento, a sensação que dá é que numa jogada aparentemente bem feita, está se querendo transformar o movimento que é contra o que está aí, inclusive o governo, mas inclusive nós aqui, inclusive tudo, estão querendo transformar isso em uma massa de manobra. A sensação em um dos discursos dos ministros dá a impressão de que o povo foi para a rua apoiar o governo e não protestar contra todo o sistema político, incluindo o governo. Só que não escutar o povo é um perigo. E está a prova aí. Nós não escutamos o povo. Eu disse nós, não foi o governo só, não. Nós todos que fazemos política nesse país, nós não escutamos o povo. Estão pagando preço. Não podemos ir na rua. Mas fazer de conta que escuta o povo e manipular o povo, paga um preço muito mais alto no momento seguinte. Pode demorar. Pode demorar algum tempo, mas paga um preço muito alto. O plebiscito é um gesto de marketing, porque ele não tem como ter consequência para responder às aspirações na rua. O senhor mesmo disse, as aspirações são a inflação, o baixo nível de qualidade da educação, da saúde, do transporte público. Plebiscito nenhum vai melhorar o transporte público, a educação nem a saúde. Agora, para que essas coisas melhorem, precisamos fazer uma grande reforma política. Porque se tivéssemos tido uma estrutura política boa, essas coisas ruins do sistema público de saúde, de educação, não estariam acontecendo. Se o nosso sistema político fosse capaz de ouvir as necessidades do povo, nós não estaríamos com essa situação trágica. Em vez de prioridades, o senhor citou o futebol não, estádios da Copa, né? Nós teríamos melhores serviços públicos. Mas eu não fico só isso. Se não fosse a prioridade equivocada de basear o crescimento na indústria privada de automóveis, em vez de colocar nossas indústrias para fabricarem ônibus, VLTs, claro, e melhorar o transporte público, nós não estaríamos com isso. A política é que dá o caminho para onde se vai. Por isso a reforma política é tão importante. Mas propô-la pelo plebiscito é não querer fazer. Começa que... Quais são as perguntas? Quais são as perguntas? O povo está ligando realmente para saber se o voto vai ser por ficha fechada ou lista fechada ou não? Sabe que Além disso, todos sabem que a lista fechada pode vir a ser um desastre. Alguns dizem que acaba a corrupção. Se acabasse a corrupção de um político, criaria a corrupção de um partido inteiro. E segundo, leva a corrupção para dentro do partido. A briga vai ser para saber quem é que fica em primeiro lugar. A briga e a compra dos lugares. E a compra dos lugares. Isso vai transformar os partidos em verdadeiras lutas de máfias para ver quem é o capo. Porque o capo está eleito. Porque você tem um bom candidato lá embaixo, você vota naquele partido. Aí você elege o capo, não elege o seu candidato. Eu sei de que prestigiar o partido é importante. Quando eu digo sempre, partido com unidade ética e programática. Os nossos que estão aí, a meu ver, não estão com isso. A minha proposta tem sido, o eleitor vota no partido,
A maquininha apresenta os nomes dos candidatos do partido e o eleitor escolhe mais uma vez quem ele quer. Casa a lista com o nome. Mas isso complica tecnicamente. Não sei se é possível. Tem que ouvir outras fontes. Há muitas discussões. Não dá para ser feito no plebiscito. Plebiscito é sim ou não a cada pergunta. Daria para fazer um plebiscito assim, por exemplo, me permite. O senhor é a favor do trem-bala ou a favor de transporte coletivo de massa? Sim ou não? Isso daria. Sim ou não? Sim ou não? Ou o senhor é a favor desta proposta de reforma política que foi elaborada por X, depois eu falo isso, ou não? Claro. Que é o que eu defendo. Eu defendo, por isso que eles chamam de referendo, que é depois de elaborada a proposta, aí a gente faz um referendo. E o povo tem direito de dizer, não queremos isso. Tem a impressão que no Chile o Pinochet propôs uma proposta e o povo disse não. E ele caiu. É isso, o referendo é depois de uma proposta. Porque essa proposta não satisfaz com 4, 5, 6, 10 pontos. Precisa de muito mais. E vou só dizer alguns aqui que eu fui pensando enquanto o senhor falava. O fim do fundo partidário vai entrar na lista do plebiscito? Claro que não. Pois é, mas o povo quer saber se isso continua. O fim do programa eleitoral com marketing e transformar o programa eleitoral só no candidato falando. Ou ao vivo, ou se ele for muito tímido, ou tiver algum problema, ele manda uma fita gravada. Mas ele falando, cada candidato fala, do presidente da República ao vereador. Desde que o presidente da República não seja livre para fazer propaganda do seu governo a qualquer momento, através das empresas, nem requisitar rádio e televisão para fazer campanha eleitoral antecipada. Mas se ou a gente acaba a reeleição, que eu acho que isso sim deveríamos discutir, acaba a reeleição ou não? E aí tem uma pergunta. A presidenta disse que quer que entre em validade já para essa eleição. E se a gente colocar reeleição ou não e passar fim da reeleição, lá para agosto, ela vai retirar a candidatura dela para presidente ou não vai? Se quer que entre em vigor em outubro do próximo ano, tem que estar pronto no final de setembro desse ano. Portanto, se a gente vai colocar a reeleição, como eu acho que deve colocar, vai criar uma confusão para a próxima eleição. A gente vai propor um limite do custo da política, o sistema todo, o Congresso, quanto custa isso aqui? Quanto custa 40 ministérios? Quanto custa isso? Porque eu incluo sempre o marqueteiro como um ministro, então são 40. A gente vai colocar o voto avulso? Ela vai colocar o voto avulso? A gente vai colocar como fazer uma frase, sim ou não, da organização partidária. Como? E eu vou mais longe. Uma coisa que jamais nós aqui poderíamos analisar. O Brasil precisa de 2 câmaras ou de uma câmara única? É um debate que a gente deveria ter coragem de fazer. Não estou defendendo aqui o fim do Senado, mas quero discutir isso. O país precisa necessariamente, nesse momento de integração, em que os estados começam a ser quase que uma ilusão do ponto de vista de poder nacional, cabe ou não manter 2 câmaras em vez de uma câmara, como é em tantos lugares? A gente permite ou não o chamado recall, a cassação de parlamentares que não estão cumprindo o que comprometeram? Eu vou mais longe. E a cassação de partidos que traem o eleitor? O partido que defende uma bandeira e que chega ao poder e muda. E o número de ministérios? Tudo isso faz com que seja, a meu ver, quase impossível a gente ter um plebiscito para definir, sim ou não, uma lista de ações a serem julgadas. E eu vou botar mais uma, que está numa proposta que eu debato há alguns anos, e que ontem o senador Pedro Simão fez referência. Eu aqui proponho uma moratória partidária. Durante 6 meses, a gente poder reorganizar o quadro partidário brasileiro. Quando eu disse abolir os partidos, não foi no sentido de fazer política sem partidos. Foi dizer, os atuais não estão nos servindo. São camisa de força para alguns e são um balão enorme para outros.
Balão ou balcão? Dá um período para que os partidos se reorganizem. Nós aqui somos mais próximos de alguns de outro partido do que daqueles dos nossos partidos. E somos mais distantes de alguns do nosso partido do que de alguns dos outros partidos. Isso é verdade, isso não está certo. Então, não está certa essa proposta do plebiscito, já sem saber quem vai elaborar essas perguntas, sendo eles. O fundo público de campanha não dá para continuar com a maneira como é hoje. Eu já disse mais de uma vez e reafirmo aqui, eu não penso, senador Aloysio, com nossos 40 anos de conhecimento, ser candidato outra vez se eu tiver de pedir dinheiro a pessoas, empresários, para financiar minha campanha. Não quero. Já me constrangi com isso e me arrisquei, é arriscadíssimo. Se amanhã aqui numa comissão eu votar alguma coisa a favor de algum interesse de uma empresa que financiou minha campanha, desmoralizou a minha vida. E você vota sem querer. Ou então arranja inimigos para sempre. Mas o fundo público pode não ser o caminho. O fundo público pode ser uma maneira de manipular tudo isso, e como o senhor disse, como fazer para que, tendo fundo público, não haja outras fontes de financiamento que deturpariam tudo. E se me permite, eu tenho aqui o número exato de quantos candidatos a deputado estadual e distrital nós tivemos na última eleição. 15.266. Deputado federal, 6.015. Senador, 272. Governador, 169 e 9 candidatos a presidente. Na eleição do ano passado. Como é que vai distribuir esse dinheiro entre esse mundo de candidatos? Como é que se vai controlar esse dinheiro público? Mas como está, não pode. Pois é. Como está, não pode. Então temos que mudar. E aí eu vou concluir reafirmando a pergunta e fazendo uma evolução, porque as coisas aqui mudam todo dia. Inclusive as coisas que a gente defende, eu nunca vou para trás, mas às vezes eu avanço. Eu só vejo uma maneira, para não tirar a força do Congresso, e sabendo da impossibilidade de nós, congressistas, votarmos aquilo que de fato interessa a longo prazo na política, por causa do nosso instinto de sobrevivência, que, por exemplo, impediria cada um de nós, quando eu cada um de nós, eu me incluo toda vez, não falo os outros não, nos impediria de discutir se o Brasil precisa ou não de Senado e Câmara. Nós aqui não vamos conseguir fazer isso. Eu não consigo. Não tenho condições psicológicas, digamos, de discutir isso. Se nós não somos capazes de fazer a reforma radical pelo instinto de sobrevivência, se não queremos que vá um plebiscito direto com perguntas infinitas, com as dificuldades que isso traz, temos que ter alguém que faça uma proposta e que nos submeta. Muitas constituições foram feitas com grupos de pessoas escolhidos pelo poder eleito, nós, dando uma função a algum grupo que elabore a proposta e que nos traga. E aí nós submetemos a um referendo. Eu cheguei a dizer que a ideia era uma eleição aqui. Nós elegeríamos 40, 50, 20, não sei quantos, personagens respeitados nesse país, capazes de elaborar uma proposta. Podíamos até ter alguns membros permanentes, ministro Supremo, ex-presidente da República, podíamos ter. Mas uma ideia que eu recebi de uma pessoa, não é minha, ele perguntou, e por que não pedir isso aos juízes? Por que não pedir que o presidente do Supremo coordene uma equipe de juízes dos tribunais eleitorais, por exemplo, que elabora a proposta? Como é que eles veem que deveria ser tudo isso? E essa proposta vem para cá, não vira lei. E nós analisamos, damos nosso toque. Mas nós já vamos dar o toque submetidos à pressão de algo que veio daqui. Nós teremos que ter muitos bons argumentos para recusarmos o que veio por aqui. E aí faz um referendo. Pode-se até fazer um plebiscito. Sabe como, senador? Olha que a crise gera, sobretudo, imaginação. Não é isso? Podemos até ter uma alternativa. A proposta deles vem para aqui. Nós buscamos melhorar. Se não aceitamos, ficamos com duas. E aí fazemos um plebiscito entre as duas. Vocês querem a que veio da equipe consultora formada pelos juízes, ou vocês querem a nossa que melhoramos a deles? O povo escolhe qual das duas quer.
Então, são formas diferentes dessa marketagem em cima de fazer um plebiscito, fazendo perguntas aos eleitores que não refletem com acuidade os problemas e muito menos a totalidade deles, muito menos. A lista de temas que nós precisamos mudar aqui é muito maior do que um plebiscito virá. Sobretudo se for um plebiscito baseado em dizer a presidenta, nós estamos na frente do movimento, querendo adotar o movimento, não é nem mais ela ser adotada pelo movimento, é ela adotar o movimento, e com perguntas ambíguas que poderão levar a fortalecer as propostas tradicionais do partido no governo. Porque, no final de contas, pode acontecer isso. Coisas que o partido do governo vem defendendo há tempo, que não consegue aprovar, de repente encontrou maneira de aprovar. Como? Nos braços das pessoas que caminharam contra o governo. Será uma inversão mágica merecida de um Oscar de bom desempenho. Mas não creio que venha servir bem ao que o Brasil precisa hoje. Obrigado.